Muito bem, muito bem. Estou gostando de ver toda a movimentação lá no YouTube. Estou gostando de ver também os comentários que estão sendo postados na nossa plataforma Plural. Muito bom saber que você está assistindo aí, que você está entendendo tudo, porque não estou me perguntando nada, então aqui não estou com dúvidas. E mais uma vez, nós iremos falar um pouquinho sobre sujeito. Nós falamos sobre isso logo no início do ano, certo? E nós fomos trabalhando os tipos de sujeito. Então, a gente teve que se separar, né, por conta de tudo isso que tem acontecido, mas nós iremos retomar o nosso estudo, porque dele depende a aprendizagem de tantos outros conteúdos que estão vindo aí pela frente. Por enquanto, a gente vai tentando se adaptar, né, a essa nova maneira de dar aula sem ver vocês, sem mandar Alan parar, né? Sem ver Hannah dando ordem aí para a turma. E a turma A também tão querida. Iago, Uriel, os pais têm comentado, Maria Clara, Gigi, os seus tutoriais de make-up. E por aí vai. Um abraço bem grande para todos vocês. Mas vamos lá, sujeito. E por que recordar e viver, nós estamos aqui hoje para falar novamente sobre sujeito. Quem é essa pessoa? E você? O que é você? Quem é você? Que tipo de sujeito você é? Um sujeito simples? Um sujeito composto por um monte de núcleos? Você não pode ser um sujeito oculto, muito menos um indeterminado. Nós precisamos nos colocar na vida como sujeitos atuantes, né? E porque recordar é viver, a gente entende que aprender vai aumentar os nossos conhecimentos em muito. O assunto sujeito ele não foi esgotado, tem muita coisa para vir ainda pela frente, inclusive no ensino médio. E o conteúdo sujeito é presença marcante aí em vestibulares, em Enem, em concursos, e por isso é tão importante que já no sétimo ano a gente aprenda bem direitinho e consolide esse conhecimento, porque lá na frente precisaremos mais uma vez recordar para aprender mais e mais. Ah, professora, eu não aguento mais. Oração, frase, período, sujeito, predicado. Mas você vai ter que aguentar mais um pouquinho, tá certo? Vai ter que aguentar mais um pouquinho. Até ontem, nós relembramos o conteúdo de oração, frase e período. E a partir de agora, sujeito e somente ele. Predicado vai ser apenas um detalhe e vai ser conteúdo para um estudo mais aprofundado posterior a esse. E vocês conhecem a música Estou Apaixonado, que foi gravado por Daniel? Pois é, tem esse videozinho aí, gente. Enviei para vocês o link e vocês devem parar tudo para assistir. A música é bem gostosa de se ouvir. A letra é muito fácil e a gente vai cantar e cantar e cantar e vai ser bem legal. E quem sabe aí vamos formar o nosso coral, né? Relembrar aí o ano passado, quando a gente cantou tão bonita ali no Dia das Mães. Infelizmente, nesse Dia das Mães, a gente não vai poder estar junto para cantar, mas nós poderemos cantar na aula de português e tá aí uma música, mais uma, né? Porque eu já mandei uma ontem. Quem não abriu a plataforma deve abrir. Uma paródia, gente, muito massa. Vocês vão amar. E essa aqui vocês precisam assistir. Então aperte o play aí do outro lado e eu tenho certeza que vocês vão fixar muito melhor o conteúdo de hoje. Nós vimos ontem que frase, ontem e anteontem, né? Que frase é um enunciado de sentido completo. E vocês já devem ter até decorado isso de tanto que me ouviram falar desse jeito. Nós temos aqui uma outra definição que diz que frase é um conjunto organizado de palavras que tem sentido. Exemplo, socorro, todo mundo entende. Então temos aqui uma frase. Escureceu, todo mundo sabe o que é isso. Que pena, também todo mundo entende. Ele sabia de tudo. Aqui nós temos exemplos de frases. Para relembrar, as frases elas podem ser nominais ou verbais. Nominais
quando elas apresentam apenas nomes. É o caso de socorro e que pena. E temos também as frases verbais, que são aquelas que apresentam verbo. Como exemplo aqui temos escureceu e ele sabia de tudo, verbo saber. Para retomarmos ainda sobre ontem, oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Temos aqui, ele é um homem de bem, verbo ser, ele é, modo indicativo, tempo presente. Aqui nós temos uma oração. Para a gente saber quantos períodos existem no enunciado, eu preciso contar quantas orações ele tem, ou seja, quantos verbos ele tem. Nessa frase aqui nós temos então período simples, porque temos apenas um verbo. Lembrando que todo período inicia com letra maiúscula e termina com um ponto, um sinal de pontuação, quer seja uma interrogação, um ponto final, uma exclamação, ponto e vírgula, todos aqueles que vocês já conhecem, que nós já estudamos ano passado e que você já vem estudando e dominando desde os anos anteriores, ainda no Fundamental 1. Então, meu povo, os períodos, eles podem ser formados por apenas uma oração ou por mais de uma oração. Não vou dizer apenas duas, porque eles podem ser longos e ter muitas orações. Exemplo, fui ao cinema, período simples, apenas uma oração. Por quê? Porque nós temos apenas um verbo, o verbo ir. Olha aqui, fui. Na oração seguinte, nós temos no enunciado seguinte, melhor falando. Fui ao cinema, mas perdi a sessão. Por que a gente diz que aqui nós temos um período composto? Porque nós temos duas orações. E eu digo que tem duas orações porque eu tenho mais de um verbo. O primeiro verbo, fui. O segundo verbo, perdi. Dois verbos, duas orações. Período composto. Tendo lembrado da primeira parte, frase, oração e período, vamos agora aos constituintes básicos de uma oração. Isso aqui é o que a gente acredita que todo enunciado precisa ter. Não necessariamente ele vai ter, mas ele é o básico para você comunicar bem. Vamos lá. Sujeito. Vejamos aqui uma tirinha da Turma da Mônica. Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. Você está me entendendo? E Cebolinha responde, que fofoqueiro, Cebolinha não sabe de nada. E eu digo para vocês que o sujeito é aquele cidadão que bate o fio, que bate um papo com o verbo. Quem é o sujeito da oração? É a pessoa de quem se fala. É o que se fala em uma oração. E como é que eu vou identificar o sujeito? Basta eu seguir o pensamento de Mônica. Observar quem é que entrega o sujeito, quem é que denuncia o sujeito, quem é. Isso mesmo, é o verbo. Eu tenho que perguntar para o verbo quem, o que, e o verbo rapidinho me entrega quem é o sujeito. Então, se eu tenho um enunciado e você precisa dizer quem é o sujeito, primeira coisa é marcar o verbo. Muito, muito, muito fácil. Fácil demais. O melhor conteúdo de língua portuguesa, o mais fácil. Como é que a gente acha o sujeito? Eu já te disse no slide anterior. Primeira coisa, a gente tem que seguir um esquema e nós não podemos pular etapas. Tem que ser nessa etapa. Número 1, encontrar o verbo. Vejam que nós temos aqui a oração. Naquele dia, os professores corrigiram as provas. Verbo, corrigiram. Eu agora vou bater o papo com o verbo e o verbo vai me entregar quem é o sujeito. Basta eu perguntar o que ou quem. E eu pergunto para o verbo, quem corrigiu as provas naquele dia? Os professores. Então, o sujeito é os professores. Tem alguém aí que está dizendo, eu não sei nem o que é verbo? Como assim você não sabe o que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno na natureza.
Vejam aqui, ação, exemplo de ação, caiu. O vaso caiu e quebrou. Um estado. Meu avô está doente. Um fenômeno da natureza. Nós temos aqui chover. Poderia ser trovejou, não é? Só não pode dizer repanguelejou. Não, isso não é fenômeno da natureza, tá certo? Ainda um pouquinho sobre verbos, a gente tem 3 conjugações. Nós temos a primeira conjugação, onde nós encontramos verbos terminados em AR, ar. O exemplo desse é cantar, falar, pular. Nós temos a segunda conjugação com verbos terminados em ER, exemplo, comer. E quem é que não está comendo nessa quarentena, né? O povo está comendo mais do que antes. Todo mundo trancado em casa, até para estudar. Aqui em casa tem alguém que estuda e está lá com um copo de suco, está lá com vasilha de biscoito, por aí vai. Então, comer, segunda conjugação, verbo muito presente na quarentena. Temos também a terceira conjugação, são os verbos terminados em ir. Por exemplo, sorrir. E vocês sabem o quanto eu gosto de sorrir, né? Gosto de contar as histórias e rir com vocês. Os verbos também, eles se apresentam em 3 modos. O modo indicativo, para relembrar, é aquele modo em que o verbo apresenta uma certeza. A ação é certa, o estado é certo. O modo subjuntivo, ele apresenta uma possibilidade. Se eu souber, né, eu vou responder. E o modo imperativo é aquele modo que indica um conselho, um pedido, uma ordem. E nós temos também em cada modo vários tempos verbais. Esses aí são vários. Presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente. Ai, tá dando nó aqui, eu vou parar por aqui, vamos seguir. Eu trouxe alguns enunciados para vocês e nós vamos analisar. Mas antes disso, nós temos aqui um sujeitinho que diz assim: às vezes eu nem sei quem eu sou. A gente precisa saber quem a gente é. Você precisa saber quem você é. Eu preciso saber quem eu sou e o que é que eu vim fazer aqui. E o que eu vim fazer com vocês aqui agora é analisar sujeito e predicado. E é o que a gente vai fazer. Número 1, riqueza não traz felicidade. Como é que eu vou saber quem é o sujeito dessa oração? Primeira coisa, eu vou marcar o verbo. Riqueza não traz felicidade. Verbo trazer, segunda conjugação. Vou bater aquele papo com o verbo. Quem é que não traz felicidade? Isso mesmo, é a riqueza. Portanto, riqueza é o sujeito. Aí nós temos número 2. Ele e ela estavam exaustos. Quem é o verbo? Estavam. Bate o papo com o verbo. Quem estava exausto? Eu e ela. Certinho? Número 3. A criança vibrou com um pequeno presente. Qual é o verbo? Vibrou. Bate aquele papo com o verbo. Quem foi que vibrou com o pequeno presente? Exatamente, a criança. E número 4. Fizeram anotações de perguntas. Quem é o verbo? Fizeram. Fizeram. Quem fez anotações de perguntas? Não tem aí, mas eu sei quem é através da desinência verbal. Quem foi que fez anotações de perguntas? Eles. E nós vamos seguindo com os tipos de sujeito. Agora que você já lembrou, sabe como é, tem certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta de que você sabe resolver tudo isso. Tenho certeza. Coloca minha mão no fogo. Olha que não pode queimar. Não deixe minha mão queimar, não. Vamos aí aos tipos de sujeito. Inicialmente, nós temos o sujeito simples e o sujeito composto. E o que seria o sujeito simples? É o que tem apenas um núcleo. A gente dá a informação de apenas um elemento, apenas um é que dá a informação. Por exemplo,
ficou imunda a roupa da festa. Verbo ficou. O que ficou imunda? A roupa da festa é o sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Quem é o elemento que ficou imunda? Roupa. Então, roupa é o núcleo do sujeito. Se eu tenho apenas um núcleo, esse sujeito é chamado de sujeito simples. Certinho? Vamos aqui embaixo. Luiz Inácio Lula da Silva adoeceu. Verbo adoeceu. Quem adoeceu? Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o nome próprio, né? É o nome de uma pessoa. Eu pergunto para vocês, quem é o núcleo desse sujeito? Qual o nome dessa pessoa? Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de serem 4 nomes, é um sujeito simples, que eu estou falando o nome de uma pessoa. Certinho? Vamos então ao sujeito composto. O sujeito simples tem um núcleo. O sujeito composto, mais de um núcleo. Bem simples isso aí. Morreram ano passado Steve e Amy. Verbo morreram. Quem foi que morreu ano passado? Steve e Amy. Vamos conversar com o verbo. Steve e Amy é o sujeito. Agora eu pergunto, o núcleo desse sujeito, quem são os elementos que estão, de onde que estão sendo ditas as informações? De Steve, N. Tiro o I. É Steve, N. Foram eles que morreram ano passado. Eu e você seremos felizes. Verbo, seremos. Quem é que será feliz? Eu e você. Temos aí o sujeito. E quem é o núcleo? De quem é que está se falando nessa oração? Eu, você. 2 núcleos, sujeito composto. Sujeito implícito. Sujeito implícito também é conhecido como sujeito oculto. Você pode encontrar várias atividades na internet com o nome sujeito oculto. Pode ser que você encontre alguma gramática mais antiga que o nome está lá sujeito oculto, mas sujeito oculto é a mesma coisa que sujeito implícito. E esse sujeito, a gente consegue facilmente identificá-lo pela desinência verbal. Ele está implícito, ele não está explícito, ele não aparece, mas eu sei de quem se fala. Exemplo, recebemos a medalha ontem. Quem foi o verbo? Recebemos. Vamos conversar com o verbo. Quem foi que recebeu a medalha ontem? Nós recebemos. Então, nós temos aqui o sujeito implícito, que é o sujeito nós. Segunda frase. Falei com o diretor da empresa. Verbo, falei. Conversa com o verbo para descobrir o sujeito. Quem foi que falou com o diretor da empresa? Eu. Sujeito implícito, sujeito oculto, aquele que não aparece, que não está explícito. Temos aqui agora o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado porque não dá para determinar. Veja, tem uma interrogação aqui. Quem é essa pessoa? Você pode me dizer um homem. Não, depende. Pode ser uma mulher de cabelo preso que se vestiu como homem. Eu não sei quem é. O sujeito indeterminado, ele existe, mas a gente não consegue determiná-lo pelo contexto. Não conseguimos determiná-lo pela desinência verbal. Normalmente, ele aparece na terceira pessoa do plural e isso deixa a gente desesperado sem saber de quem se trata. Exemplo número 1. Disseram para esperar aqui. Verbo, disseram e esperar. Mas o verbo principal é disseram. Quem foi que disse para esperar aqui? E agora? Eles. Indeterminado. Eu não sei quem é. Número 2. Estão reclamando do atendimento. Temos aqui uma locução verbal. Estão reclamando. Quem é que está reclamando do atendimento? Eles. Eles quem? Percebo que o sujeito indeterminado é diferente do implícito. O implícito eu consigo determinar pela desinência verbal.
Esse daqui não dá para saber. Número 3, vieram chamar você. Mais uma locução verbal porque são dois verbos juntinhos. Quem foi que veio chamar você? Eles, sujeito indeterminado. Para finalizar a aula de hoje, nós ainda temos a oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, a ação praticada, sofrida, ela não é atribuída a nenhum ser. Por exemplo, está quente esta noite, verbo estar. A quem que eu estou atribuindo essa ação? Não tem. Então, oração sem sujeito. Há 10 anos que não o vejo. Verbo há e vejo. Nesse daqui, a gente vê que aqui a gente tem um implícito. E aqui? Há 10 anos, verbo haver se referindo a tempo. Oração sem sujeito. Os verbos haver, fazer, estar e ser, quando indicam tempo, eles são chamados, eles configuram a oração sem sujeito. Aqui, por exemplo, faz muito calor no verão. Eu estou falando esse faz em relação a tempo, portanto, é oração sem sujeito. Agora, se eu digo que Lucila faz um bolo delicioso, esse faz não está indicando tempo. O sujeito é Lucila, tem apenas um nunca e o sujeito é simples. Agora é com você. Onde é que está o sujeito? O professor está perguntando e eu pergunto a você também. O aluno não veio mais assistir a aula. Onde está o sujeito? Brincadeiras à parte, está em casa. Tem que ficar em casa nesse momento de isolamento social. Tá certo, gente? Boa sorte para vocês, bons estudos. Manda um recadinho para mim lá no portal, tô morrendo de saudade desse 7º ano. Cheiro grande.